em nós a tua água viva, que nos lava por inteiro. Faz em nós arder o desejo de te pertencer neste fogo de amor que nos dá forças pra viver. Vem e cria-nos em ti, teu poder nos faz sentir. Vem nos dar uma nova vida. O teu Espírito de amor tudo pode fazer, tudo pode mudar. Muito bom dia! Jesus transfigurado que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Eu sou Leonardo Silva, membro da comunidade católica da Transfiguração, membro consagrado de Aliança. E aqui quero, através das mídias sociais, nós juntos fazemos o caminho do Espírito Santo. Vamos nos preparar para viver bem. Já são menos de 50 dias, né? Esses 45 dias de profunda experiência com a pessoa do Espírito Santo. E como o Espírito Santo é importante para a nossa vida e como foi importante na vida dos discípulos na espera do cumprimento da promessa. E aqui nesse 6º dia, eu já iniciei alguns dias no status no WhatsApp, mas eu quero aqui no YouTube e espalhando um pouco mais para que nós possamos vivenciar essa experiência da ação do Espírito Santo na nossa vida. O desejo do Espírito Santo é que nós façamos uma experiência de transbordamento no dia de Pentecostes. E por isso ele nos convida a nós renovarmos essa ação que um dia nós recebemos no nosso batismo e que muitas das vezes se adormece. Mas o Espírito Santo hoje, nesses dias, ele nos pede para renovarmos essa experiência. Hoje eu quero partilhar sobre o fruto da paz. Nós estamos fazendo a sequência. Hoje, na sequência, ontem foi sobre o fruto da alegria, né? Hoje é sobre o fruto da paz. Quem não deseja uma paz, né? Mas antes da gente começar a partilhar, quero convidar você a, junto comigo, a invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar ofertando esse nosso dia a Beata Helena Guerra. Beata Helena Guerra é apóstola do Espírito Santo. E a Beata Helena Guerra nos ensina que é preciso nós pedirmos essa ação do Espírito Santo. Por isso, rezando a oração da nossa querida Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, vamos rezar, oferecendo esse dia. Te ofereço, ó Divino Espírito Santo, a oração de Maria e dos apóstolos, no cenáculo e uno a minha, para que se realize em mim, na igreja e no mundo, um novo Pentecostes de amor. Maria, Virgem do Cenáculo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. E você aí que está acompanhando, que está assistindo, faça um minuto de silêncio.
Contempla a presença do Espírito Santo na sua vida. Como está a sua história? Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Quais são os desafios mais inusitados que estejamos passando? Quais são as maiores dificuldades, ou talvez mesmo as maiores dores que você tem enfrentado? O Espírito Santo, ele deseja renovar em nós os frutos para que nós possamos suportar as adversidades dessa vida, dessa terra, desse momento terreno que nós estamos. E por isso hoje o Espírito Santo, ele vai se apresentar-nos na ação do seu fruto, com o fruto da paz. Esse fruto que gera em nós essa paz interior. Não é a paz de possuir, de ter o dinheiro, de ter algo, mas era a paz de dentro para fora. De deixar que essa presença do Espírito Santo nos contagie, insira em nós a paz, o nosso interior, que ele acalme o nosso interior. Por isso eu convido a você que está acompanhando agora a fazer esse minuto de silêncio. Talvez você não saiba nem por onde começar a orar, pedir o Espírito Santo, porque talvez a sua vida esteja uma bagunça, esteja, como você diz, a expressão, esteja como uma guerra, parece que está numa guerra, não há paz. Calma, faz esse minuto de silêncio. Aquieta por um momento. Sente a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer derramar essa paz que você tanto deseja. Como diz uma canção muito linda do Valmir Alencar, ele diz: a paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. E talvez seja isso na sua vida hoje. Fazer apenas o silêncio. E talvez é desse silêncio que Deus vai transformar as realidades da tua e da minha história. Por isso, vem Espírito Santo. Recria-nos, renova-nos, renova a porção do teu poder, renova a porção da tua graça sobre nós nessa manhã. Renova-nos, Espírito Santo, nesse quinto dia em que nós queremos nos preparar bem para a festa de Pentecostes. Nós queremos renovar esse fruto da paz, em que muitas das vezes a nossa vida está acelerada, a nossa caminhada está acelerada. Nós não paramos interiormente para viver essa plenitude da paz que és tu, que provém da tua graça. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito de amor, realiza a tua graça, realiza a tua presença, faz-nos escutar a docilidade da tua voz em nossa vida, Espírito Santo. Porque tudo tu pode fazer. Vem, Espírito Santo. Tudo tu pode mudar, tudo tu pode realizar. Vem, Espírito Santo. E nesse dia de hoje que o fruto da paz ele se derrame na nossa vida, na nossa história, como um bálsamo, como uma certeza daquilo que nós já sabemos, que o teu Espírito Santo é aquele que nos contagia, aquele que nos leva além, é aquele que nos leva a experimentar as graças mais profundas da nossa alma. Vem, Espírito Santo. Pela intercessão da Beata Helena Guerra, vem, ensina-nos a sermos apaixonados pelo Espírito Santo. Ensina-nos a nós não perdermos o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Nós já vivemos uma experiência esses dias do fruto da ação do Espírito Santo, do fruto do amor, do fruto... Nós aprendemos sobre o fruto do amor, depois nós fomos caminhando, nós estamos fazendo esse caminho e pedindo essa graça de nós não perdermos nesse dia de hoje essa ação. Vem, Espírito Santo. Escuta essa canção e renova a tua vida.
o desejo de te pertencer, nesse fogo de amor. Vem, Espírito Santo. E nós vamos partilhar, quero iniciar com você, falando sobre o livro de Provérbios, 2 versículozinhos para nós começarmos a nossa partilha aqui rápida, né? Porque o tempo não para, é muita coisa para fazer, mas nós não podemos perder a graça de Deus. Em Provérbios 3, versículo de 1 ao 2, vai dizer assim: Meu filho, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração. Porque com longos dias e anos de vida, eles te assegurarão a felicidade. O livro de Provérbios começa nos lembrando, nos recordando dessa ação de paz que o Espírito Santo nos derrama. Essa vida longa, essa paz. Não te esqueças de meu ensinamento. Você lembra do teu primeiro ensinamento? Você lembra da sua primeira experiência com o Senhor? Aquela lá de outrora, talvez você que fez uma experiência com o Senhor, fez um seminário de vida no Espírito Santo, que sabe, aquele momento que a gente sabe, que a gente conhece, que transborda a nossa vida. Pois é. O Senhor hoje ele nos convida a nós lembrarmos, a nós não esquecermos do seu ensinamento, daquilo que aprendemos, daquilo que nós guardamos, dos preceitos que ele nos ensinou, para que nós possamos ter longos dias. O que é ter vida longa? O que é ter uma vida de paz? Ter uma vida de paz é ter uma vida enraizada em Deus, é ter uma vida espiritual, aonde o meu espiritual encontra em Deus essa paz, essa serenidade. Humanamente, nós próprios, sem a graça de Deus, nós não conseguimos saciar essa paz. É impossível. Você pode ter o que for, conquistar o que for, claro, são sonhos nossos, a gente quer ter isso, quer ter aquilo, e não é errado, não é pecado, vamos ter, e você trabalha, e trabalhamos para ter. Mas o maior essencial é quando nós fazemos a vontade de Deus. É quando nós nos colocamos diante de Deus e, como diz Provérbios, guarda meus preceitos em teu coração. Onde nós temos guardados os preceitos do Senhor? Como é que está o nosso coração? Porque quando nós guardamos os preceitos do Senhor, nós sentimos paz. Nós sentimos a leveza, porque os preceitos do Senhor, ele não é algo que vem como peso. Os preceitos do Senhor, ele é algo que vem para nos libertar, para nos ensinar, para nos levar a um conhecimento, para nos levar a entender a proposta de Deus, uma proposta de felicidade, de enriquecimento. E olha, o que é que ele vai continuar dizendo aqui? Porque com longos dias e anos de vida, eles te assegurarão a felicidade. E muitas das vezes nós somos infelizes porque nós não sabemos guardar os preceitos do Senhor no nosso coração. Hoje nós queremos compartilhar isso, sobre o fruto da paz. E o que é ter paz? O que é sentir essa paz? O que é viver essa paz? Como eu falei na oração, muitas das vezes a paz ela necessita silêncio interior. Silêncio interior.
Esse silêncio interior me dará a capacidade de entender e de colocar cada coisa no lugar de Deus. Não é deixar um vazio, uma lacuna na nossa vida para ser preenchido por qualquer coisinha, qualquer coisa, não. Para ser preenchido pelo essencial, nós estamos partilhando sobre os frutos do Espírito Santo. E se nós entendermos que a nossa paz, ela provém do fruto do Espírito Santo, nós estamos fazendo uma experiência de enriquecimento na nossa alma. A nossa alma está se enriquecendo de algo que não substitui por qualquer coisa, mas uma ação que penetra e nos faz entender a proposta mais radical de Deus na nossa vida, que é o quê? Nos dá longa vida, nos trazer a paz. Se nós guardamos os preceitos do Senhor, se nós vivemos deixando que isso gere em nós, os seus ensinamentos nos leve a compreender a necessidade da nossa alma ser preenchida pela sua ação, nós não vamos viver uma vida sem a paz interior. Pode me faltar tudo, mas se nós tivermos a ação de Deus, não nos falta nada. E veja, falar sobre o fruto da paz, peguei um material muito rico da comunidade Shalom, inclusive eu coloquei nos meus status do WhatsApp, e lá vai dizer assim: a paz, plenitude da felicidade íntima, tranquilidade, a consequência da comunhão com Deus é um dos frutos do Espírito Santo. Ou seja, como é que eu quero ter paz se eu não busco essa comunhão com Deus? Como é que eu quero ser um homem de paz se eu não busco essa comunhão? Não, eu quero ter paz, mas eu não busco o essencial. Não busco renovar minha experiência com o Espírito Santo. Não busco renovar esses frutos. Eu não vou ter paz. Eu não vou conseguir colocar os ensinamentos de Deus em prática. Eu não vou conseguir guardar os preceitos, como fala o provérbio, em meu coração. Os meus dias não vão ser longos, porque os meus dias vão ser aqueles dias mais tenebrosos. Porque falta para nós a ação e a felicidade não vem. Não vem. Por isso que essa partilha de hoje nos faz compreender que é preciso deixar que o Espírito Santo ele gere em nós essa paz. Aí vai falar o texto e vocês acompanham depois lá, deixei o link, tá? Da comunidade Shalom, formação muito bom. A comunidade Shalom tem formações riquíssimas, como também a Canção Nova, né? Eu vou trazer várias formações de várias comunidades e sempre partilhar com vocês. Mas veja, para o nosso crescimento espiritual. E ele vai falar de Davi. Davi se dirigiu ao Altíssimo dizendo: muita paz para os que amam a tua lei e não há para eles tropeço. Né? O Espírito Santo nos dá essa condição, desse amor da lei do Senhor. E quando nós deixamos nos contagiar, quando a paz interior vem, nós não somos tropeço. Não há tropeço na nossa vida. O material é muito rico e eu convido você a fazer essa experiência porque tem muitas partes, é muito longo. Se eu for aqui falar para vocês vai demorar muito, vai ficar muito longo o vídeo. Mas a proposta daqui é justamente causar em você para que você possa buscar essa experiência. Por isso que eu deixei lá o link, deixei a canção, deixei o link também da oração da Beata Helena Guerra. E o caminho é esse. Essa é a sequência. E fazer uma experiência, pegar o material, tirar um momento para você, escolhe o melhor horário, escolhe o melhor momento, é de manhã, faz essa experiência de manhã, né? É assim como acordar, pede o Espírito Santo. Mas todos os dias eu vou estar colocando aqui, tá? Todos os dias eu vou estar colocando aqui nos vídeos, no YouTube e também lá nos meus status do WhatsApp. Depois eu vou expandir para o Instagram também. É uma coisa de cada vez, né? Eu não tenho quem me ajude nessas edições, então
o tempo também é curtinho, como muitos sabem. Então, o que acontece, meus irmãos? Aqui é um começo de uma experiência para você que deseja viver esses dias e assim viver bem o dia de Pentecostes. Por isso que a proposta são 50 dias, né? Nós já estamos no quinto dia, quinta manhã, e amanhã vamos fazer os sextos dias, vai ser outro fruto do Espírito Santo, depois eu vou publicando aqui, tá? Mas o material é muito rico. Depois arrume um tempo, não sei, na hora aí depois do almoço, na hora aí que você tiver mais disponível, e você renova, faz essa experiência com o Espírito Santo, tá? E quero concluir que vai dizer uma parte que diz assim: a paz de fato leva ao amor fraterno, pois aborrece as dissensões, conduz à justiça, torna o ambiente mais humano, porque é impregnado da tranquilidade e liberdade da divina paz, tá? Esse aqui material foi tirado aí, escrito por um professor do seminário de Mariana, Minas Gerais, tá? Então, a fonte é a comunidade Shalom, como a gente sabe, católico.net, né? É comunidade Shalom também, comunidadeshalom.org, coloquei já o link. Então é essa paz, o Espírito Santo deseja derramar o seu fruto da paz. E aí eu quero impactar não, melhor a palavra é outra, mas causar em você essa provocação. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha história? Como é que está a minha realidade de vida? Como é que está a nossa história de vida? Eu sempre coloco nós, né? Porque também me incluo. Como é que está a nossa realidade de vida? Como é que está a minha paz? Eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Enfim, eu acho que a vida é tudo isso. Faz essa experiência hoje. Faz um silêncio interior na tua vida. Nem que você apenas olhe para o Senhor em silêncio. Nem que você faça aquele silêncio interior sem dizer nada. Sem dizer nada ao Senhor. Mas apenas desejando ter essa paz. Tem uma canção que o Valmir Alencar fala isso, né? A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. Porque a vida é muito corriqueira. A vida é muito agitada, é muita coisa, é isso, é aquilo. E às vezes Deus nos pede um pouquinho mais de silêncio. Não que a gente não vá falar para o Senhor, mas é porque às vezes Deus nos pede um pouquinho mais para a gente silenciar, para escutar a voz dele nos falando e nos renovando. Vamos concluir esse momento rezando aqui, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, porque Maria nos ensina no seu caminho a nós perseverarmos, a esperarmos o cumprimento da promessa. Ela também esperou esse cumprimento. Ela que também esperou esse cumprimento da promessa de Deus. E vamos juntos dizer: ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós vos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo. Ajudai-nos da efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Pedro, Tiago e João, rogai por nós. Apóstolo São Paulo, rogai por nós. Muito bem, que Deus abençoe nosso dia, que o Espírito Santo nos inunda. Amanhã
eu retorno para nós partilharmos o 6º dia, clamando a presença do Espírito Santo, nos preparando para a festa de Pentecostes. O fogo do Espírito Santo vai descer na minha, na sua vida e vai nos encher como em dia de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.